texto que nós estamos lendo fala dos homens e mulheres levantadas por Deus num tempo em que não havia mais Moisés e Josué como liderança do povo. Então nós estamos falando dos juízes, e hoje nós vamos falar de um deles, registrado no capítulo 6, do livro que leva o mesmo nome, que diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, Ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos povos de Midian, os midianitas. E os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem as ovelhas, nem o gado, nem jumentos. E eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. E empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e entregou-nos nas mãos de Midian. Até aí, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós e torne essa palavra viva, que ela possa nos trazer transformação, que ela possa nos encorajar, aumentar a nossa fé e possa nos levar a um caminho de santificação da vida. Nós pedimos que o teu Espírito também haja dentro do nosso coração, da nossa mente, trazendo luz, trazendo calor, trazendo esperança, e nos levando a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje será a terceira mensagem da série que nós estamos aqui pregando, chamada Juízes para Você. Uma busca que tem o objetivo de revisitar esse tempo do povo de Israel, esse período de mais ou menos 400 anos que a nação de Israel passou, e eles estavam começando a entrar na terra que Deus tinha prometido a eles, as terras de Canaã. Eles acabaram de passar o Jordão, eles estão vindo do Egito, Deus os liberta, eles passam 40 anos no deserto e não precisavam passar tudo isso. Há estudiosos da Bíblia dizendo que eles só precisavam de 3 meses, e eles, porque desobedeceram a Deus, ficaram 40 anos
atravessando o deserto, mas Deus cuidou deles, deu maná a eles. Agora eles estão atravessando o Rio Jordão. A primeira cidade é Jericó. Eles têm que tomar essa cidade, eles têm que estabelecer a justiça nessa cidade, e eles estão enfrentando povos. O primeiro povo que eles enfrentam, eles têm que fazê-lo sem a liderança de Moisés e de Josué. Moisés e Josué já morreram, e eles estão sem um líder espiritual. E Deus vai levantando alguns líderes, alguns guerreiros. O primeiro deles se chama Otoniel, e nós pregamos aqui há 2 domingos. Um sobrinho de Calebe, um homem de um caráter reto, e Deus levanta Otoniel, e ele vence os primeiros inimigos de Israel, mas depois que ele morre, morre a santidade do povo com ele. E o livro de Juízes, você vai ver sempre 2 termos acontecendo o tempo todo aqui. O primeiro é: e Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Morria um líder, essa frase aparece. A outra frase que aparece muito no livro dos Juízes é: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe vinha à cabeça. Não por acaso nós estamos pregando sobre esse tema, porque não é difícil perceber que a época que nós estamos vivendo tem essas 2 características. Primeiro, nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus no meio da aflição, nós pedimos para Deus intervir na nossa vida, aí Ele manda uma libertação, nós somos libertados pela ação de Deus, mas daqui a pouco nós esquecemos que Deus agiu em nosso favor. Então a gente esfria espiritualmente, a gente não ora mais com a mesma frequência, a gente não busca viver pela palavra de Deus da mesma forma, e aí outros inimigos nos atacam, e aí a gente tem que clamar a Deus de novo. Essa era a tônica no livro dos Juízes. Uma segunda característica que nos deixa muito semelhantes: cada um fazia o que melhor viesse à sua cabeça. Não é difícil comparar com o nosso tempo também, onde há muitas filosofias de vida, há muitas interpretações pessoais do Evangelho, há muitas teologias, há muita gente que está fazendo para si uma religião privada. Eu só pego o que eu gosto, o que eu não gosto eu rejeito. Eu só ouço a música que eu gosto, só ouço a pregação que eu gosto, eu só falo com quem eu gosto. Isso é uma religião privada. É uma religião muito parecida, ou um Deus falso muito parecido com os deuses que estavam sendo adorados na terra de Canaã. E quando a nação de Israel tem que enfrentar 7 povos hostis a Deus, povo de muita violência, de muita injustiça, eles estão diante desse povo, e a gente vai lendo Juízes, vai dando um certo desconforto, porque é um dos livros que relata em número, assim, muito intensamente, muita violência. Se você evangeliza pessoas, e essas pessoas conhecem um pouco a Bíblia Sagrada, talvez os trechos mais difíceis para você explicar para uma pessoa seja o livro de Juízes e Josué, porque o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, aparece nesses 2 livros como Deus que ministra o juízo e a justiça, e Ele traz juízo sobre os povos de Canaã. E há muita violência, há muita morte. E por que há tudo isso? Porque Deus está santificando aquela terra através da nação de Israel. Porque os povos que lá habitam são povos terríveis. E Deus está dando aquela terra para Israel, mas eles têm que vencer esses povos, têm que estabelecer o verdadeiro culto a Deus, e têm que estabelecer a justiça nos relacionamentos. E isso vai acontecendo, mas Israel não é fiel sempre. Israel é fiel num dia e infiel no outro. É fiel com o líder, mas o líder morre e ela passa a ser infiel de novo. E Deus levanta homens, levanta Otoniel.
Otoniel morre, e morre a santidade de Israel. E Deus levanta um homem canhoto chamado Eude. Eude vence os seus oponentes, mas morre. E quando morre, morre a santidade de Israel de novo. E Deus levanta Débora e Baraque, eu preguei sobre isso domingo. E eles fazem um trabalho excelente em Israel, só que ambos morrem. E quando eles morrem, vem o texto clássico de Juízes: e a nação de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O que era isso que Israel estava fazendo? O que Israel estava fazendo era começar a deixar os deuses falsos de Canaã entrar na vida deles. E é curioso que não é que Israel abandonou o Deus Altíssimo. Israel queria ficar com Deus Altíssimo, mas ele queria os deuses de Canaã também. Então juntou os deuses falsos ao culto ao Deus verdadeiro. Só que Deus obviamente não aceita isso. E quando Deus não aceita isso, a nação é invadida por um povo chamado os midianitas. E quem são os midianitas? Um exército poderosíssimo. E eles vêm contra Israel. Israel percebe que não vai conseguir lutar contra eles e clama ao Senhor. E aí vem uma coisa curiosa em Juízes, porque quando Israel clama a Deus, eles estão esperando assim: vai vir um Otoniel, vai vir um Eude, vai vir uma nova Débora, vai vir um juízo nos libertar. Mas Deus não manda um juiz, Deus manda um profeta. E é muito interessante a gente olhar para o nosso tempo, quando a gente está pedindo uma intervenção de Deus, uma ação de Deus em nosso favor, e Deus não manda algo assim. Deus manda alguém para falar com a gente. Deus manda um texto bíblico para a gente entender. E é isso que está acontecendo. E o profeta fala assim: vocês estão assim porque vocês abandonaram o Deus Altíssimo. Vocês começaram a servir os deuses falsos de Canaã. E é por isso que Deus entregou vocês a essa nação inimiga. A história vai se desenrolando de tal forma que no meio desse desespero, os israelitas começam a abandonar as suas casas, as suas plantações, porque os midianitas estão vindo, e eles vêm, a linguagem bíblica é como gafanhotos, eles invadem tudo. Eles usam toda a agricultura de Israel, eles levam tudo que tem de bem, e os israelitas começam a fugir para as cavernas, para as montanhas. Mas só que lá eles não conseguem plantar, lá eles não conseguem viver, e eles vão empobrecendo, eles vão ficando num sistema terrível socialmente. E Deus olha com compaixão para os israelitas, e eles clamam ao Senhor. Só que Deus não manda um juiz, Deus manda um profeta. E aqui nós começamos a aprender com o texto bíblico uma primeira grande verdade de como Deus age, trazendo libertação ao seu povo. O que é que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que antes de nos salvar, nós precisamos saber do que nós estamos sendo salvos. Esse era o propósito de Deus com a nação de Israel. Ele queria primeiro mostrar: olha, por que vocês estão nessa situação? Eu vou intervir, mas primeiro vocês precisam saber como é que vocês chegaram nessa situação. Como é que vocês me abandonaram? Como é que vocês trouxeram deuses falsos para o culto de Israel? E por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele quer mostrar para Israel que a nação de Israel trocou o verdadeiro arrependimento por mero remorso. Arrependimento e remorso. Quando a nação de Israel estava sofrendo, eles clamavam a Deus. Mas eles clamavam a Deus não é porque eles estavam arrependidos de verdade. Eles estavam clamando a Deus porque eles estavam sendo atacados. Tão logo eles estivessem bem, eles se separavam de Deus de novo. E aqui nós estamos tendo uma grande lição de que remorso
é diferente de arrependimento. Tanto remorso como arrependimento trazem tristeza, trazem frustração, mas são coisas absolutamente distintas. Vou dar um exemplo para você. Não basta você dizer para alguém que está doente, vou pegar um caso aqui, um diabético, que está com uma série de deficiências no pâncreas, por exemplo, e você falar para ele assim, olha, você está com a sua glicemia em 500 aí, mas não tem problema não, eu vou te dar um remedinho e você vai ficar bem, está tudo certo. Adianta você fazer isso para quem está com diabetes? Não. A gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está mal, você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que fazer exercícios físicos, você vai ter que tomar cuidado com o açúcar, e aí sim, com o medicamento, você vai ficar bem. Por que é que a gente tem que fazer isso? Vou dar um segundo exemplo aqui, uma pessoa que tem pressão alta, basta a pessoa viver do jeito que ela quiser viver, e depois você fala assim, ó, você toma um remedinho aí para baixar a pressão, e está tudo certo. O que vai acontecer daqui a 1 semana, 2 semanas? Outro pico de pressão alta. Gente que está com colesterol. Adianta você falar assim, não, pode comer essa picanha aqui, que está com essa camada de gordura, que depois você toma uma simvastatina e está tudo certo. Não é assim que funciona. A gente tem que saber por que é que a gente está doente, para a gente poder saber a importância dos remédios que a gente vai precisar. E assim é que Deus age conosco. Antes de Deus nos salvar, Ele mostra primeiro do que é que a gente está sendo salvos. E por que Deus age assim? Porque Deus tem uma pedagogia muito interessante para agir conosco. Ou seja, sendo o nosso pecado algo que gera apenas um remorso, jamais nós vamos nos arrepender e voltar para Deus como Ele quer que a gente faça. Eu vou dar outro exemplo para você entender. O que é remorso? Remorso é a tristeza pelas consequências do nosso erro. Isso é remorso. Vou dar um exemplo aqui. Um filho pega um carro de um pai, escondido, e ele sai com o carro por aí a 1000 por hora, sei lá, bate em algum lugar, se arrebenta todo, arrebenta o carro, aí ele volta para casa triste, chorando. E ele chega dentro de casa, e ele vai para o quarto dele, e fica lá meio emburrado, lá dentro triste com o que aconteceu. E a mãe olha para o filho e fala assim, tadinho, ele ficou tão triste com o que aconteceu. Pois é, ele só está com remorso. O remorso ele está triste porque ele não vai ter o carro de novo para fazer isso. Porque ele não tem de novo aquilo que estava dando alegria para ele. Então isso é remorso. O remorso tem a ver com o nosso ego. O remorso faz com que a gente se preocupe com a gente mesmo. Não é com o pai que perdeu o carro. Eu estou preocupado comigo, que não vou ter mais o carro. Agora, se a gente olhar para outras áreas da nossa vida, a gente vai ver como o remorso pode não provocar mudanças. Veja um marido que trai uma esposa e que tem filhos, e ele arruma um caso fora do casamento. Descobre-se isso, causa uma dor e um sofrimento na família, nos filhos. Mas o homem pode se comportar assim e falar assim, puxa, eu estou tão triste o que aconteceu, os meus filhos estão chateados comigo, está meio estranho o clima lá em casa. Pois é, isso não é arrependimento, isso é remorso. A pessoa está triste porque ela está triste, não é porque ela gerou tristeza nos outros. Quer ver outro caso de remorso? É quando a gente vai lidar com alguém, e lidando com alguém a gente é grosso, a gente passa do ponto, a gente machuca a pessoa. Aí depois você fala assim, poxa, eu estou me sentindo mal, que eu fui meio grosso. Isso não é arrependimento, isso é remorso.
Porque você, por enquanto, só está preocupado com você. O remorso faz com que a gente preocupe só com a gente, só com o nosso ego. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento não é a tristeza pelas consequências do meu erro. É a tristeza profunda pelo meu erro. É quando você fala assim, olha, eu fiz isso, mas eu não sou assim. Eu até menti, mas eu não sou um mentiroso. Eu até agi com grosseria, mas eu não sou assim. Arrependimento é quando você sente que algo foi feito e que aquilo não tem a ver com você, e aquilo gerou tristeza de fato no seu coração. E por que isso é arrependimento? Porque o Espírito de Deus fala dentro de você. Você percebe que você machucou o outro, você percebe que você feriu os relacionamentos, você percebe que você não só feriu os outros, mas você feriu primeiro a Deus. Lembra-se Davi orando pelo pecado dele com Batseba? Ele diz assim: contra você, Batseba, eu pequei. É assim que ele ora? Não, Deus, foi contra ti que eu pequei. Uma profunda dor pelo seu erro. Eu não sou assim. Eu fiz isso, mas eu não sou assim. E isso está doendo dentro de mim. Aí a gente percebe que arrependimento, diferentemente do remorso, que tem a ver com o nosso ego, o arrependimento verdadeiro, ele só acontece quando duas coisas acontecem. A primeira delas é um profundo sentimento de tristeza pelo nosso erro ter confrontado a Deus e as pessoas. Segunda coisa que gera um verdadeiro arrependimento: reparação do dano. Sem reparação do dano, não dá para a gente falar em arrependimento. Tem muita gente que às vezes machuca o outro, briga com o outro, arruma confusão e simplesmente fala assim, ó, foi mal aí. Isso não tem a ver com arrependimento. Vou dar o exemplo que eu dei do menino que pegou o carro. O que é arrependimento e não remorso? É depois de ter feito essa grande besteira, ele chegar para o pai dele e falar assim, pai, eu magoei o Senhor, eu desobedeci o Senhor, e eu acabei com um bem que o Senhor levou anos para construir, e eu estou prometendo diante do Senhor, que eu jamais vou fazer isso novamente, e tem mais, eu vou trabalhar 1 ano, 2 anos, para reparar esse dano que eu fiz ao Senhor. Isso é arrependimento, porque agora a preocupação é o outro, agora a preocupação é a justiça. Agora há um profundo pesar pelo próprio erro. E é interessante como a gente pode estender isso para as várias áreas da nossa vida. Porque o arrependimento, ele implica numa promessa de lutar com todas as forças para aquilo não se repetir. E implica também em você fazer um reparo para aquele mal que você causou. E é isso que Deus está falando com a nação de Israel. Ele está dizendo assim, olha, vocês, eu vou e livro vocês, mas daqui a pouco, que as consequências do pecado de vocês aliviam, vocês me abandonam de novo. Então vocês não se arrependeram, vocês só estão com remorso. E se vocês continuarem assim, os povos de fora vão vir como julgamento para vocês. Mas essa história que parece dura, ela não é apenas uma história de justiça, é uma história de amor também. Porque nós vamos aprender um segundo princípio aqui, que é o seguinte: a graça de Deus, ela já atua em nós, mesmo antes do nosso arrependimento. Olha que coisa curiosa, eu vou repetir isso para você guardar. Deus é tão bom, é tão misericordioso, e a graça dele é algo tão incrível, que Deus já começa a atuar em nosso favor, até mesmo antes que o nosso arrependimento chegue. Olha que história curiosa. A nação de Israel, ela mostra arrependimento genuíno
toda vez que Deus livra ele dos povos de Canaã? A resposta é um retumbante não. Mas Deus já começa a preparar os seus libertadores. Por exemplo, Deus começa a preparar um juiz antes mesmo que a nação de Israel tenha se arrependido. Deus não espera, Deus age antes, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos dar oportunidade da gente reconhecer o nosso pecado e a gente se voltar para Ele. Então Deus prepara antes, para a nação de Israel, um juiz. Isso traz uma lição impressionante para mim e para você. O nosso Deus, Ele já oferece graça antes de começar a nos salvar daquilo que nós precisamos ser salvos. Aí você perguntaria para mim, pastor, mas onde isso aparece na Bíblia? Ora, em Romanos. Romanos 5,8 diz assim: Cristo morreu por nós quando nós nos arrependemos. Foi isso? O que está escrito lá? Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Isso é graça de Deus. É um Deus que se antecipa em nos salvar. É um Deus que reconhece a nossa pequenez e Ele dá o primeiro passo. Deus costuma mandar os seus profetas antes de nos salvar. É como se Deus olhasse para a nação de Israel e falasse assim: eu vou agir, mas antes de um libertador eu vou mandar um profeta. Que vocês primeiro precisam saber como é que vocês estão sendo infiéis a mim, e depois eu vou salvar vocês. Eu não sei para você, mas isso traz muita esperança para mim. O Deus que nós servimos nos ama tanto, que em meio às nossas fraquezas, às nossas debilidades, os nossos erros, quando a gente olha para Ele, a graça de Deus nos abraça e fala assim: meu filho, levanta para a gente andar de pé novamente. E Deus levanta um líder, depois de mandar o profeta. Quem é o líder? Gideão. E um anjo do Senhor aparece a Gideão e fala assim: varão valoroso, o Senhor está com você. O Gideão olha para o anjo e fala: não está não, Deus não está comigo não, e nem está com a nação de Israel, porque se Deus estivesse conosco, os midianitas não estavam fazendo o que estão fazendo com a gente aqui, não tinha roubado a nossa comida, a nossa agricultura, a gente não estava empobrecido desse jeito. Deus não está conosco não. E o anjo olha para Gideão e fala assim: Gideão, Deus não só está enviando salvação para o seu povo, como você será a salvação do seu povo. Isso é muito curioso, porque a gente está esperando de Deus coisas externas no meio das nossas lutas, quando Deus está olhando para a gente e falando assim: é a partir de você, é a partir dos recursos que eu já te dei, que eu vou começar a trazer libertação para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para a sua empresa, por todas as atividades da sua vida. Gideão está lá. É você, Gideão, a solução, a salvação. Você será um Moisés que eu vou usar para resgatar essa nação de novo. Agora, nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada e a gente verifica aqui que nós costumamos cometer os mesmos erros que Gideão. Nós vemos os nossos problemas como a evidência de que Deus abandonou a gente. Veja se a gente não funciona assim. Quantos de nós já não falou assim no meio de uma dor e de um sofrimento, falou assim: Deus deve ter me abandonado? Você já falou isso? Seja sincero. Ou já pensou isso pelo menos? Não é possível que eu estou no meio dessa luta, desse sofrimento, Deus deve ter me abandonado. Eu já orei, eu já falei, e Deus não responde, parece que os céus estão fechados, deve ser um abandono de Deus para a minha vida. Quando a gente deveria estar orando assim: Senhor,
me ajuda a perceber de que forma o Senhor está agindo no meio dessas coisas que eu não estou entendendo. Esse é o primeiro erro que a gente comete, e Gideão aqui está fazendo isso também. Uma segunda coisa é que a gente sempre pede a Deus um libertador. Estou com um problema, vamos chamar o pastor X para orar. Estou com um problema, vamos chamar a irmã X para orar. Estou com um problema, vamos chamar o pastor que tem a oração da fé para fazer isso. Quando o que Deus está buscando em nós é uma abertura para que nós mesmos sejamos capacitados a lidar com aquele problema. Deus quer fazer a gente crescer nessas horas. Porque se Deus mandar um libertador sem um profeta, você nunca vai saber qual é a origem dos problemas. Vou dar um exemplo aqui, você está com um problema no estômago. Aí você chega num médico, o médico não examina, não fala qual é o seu problema e fala assim, toma um Sorrisal. Aí você toma um Sorrisal, passa a azia, mas a úlcera continuou lá. E a semana que vem ela vai aparecer de novo. É preciso que o médico fale claramente para você, você está comendo fora do horário, você está comendo a coisa errada, e você precisa fazer um tratamento. Aí sim a solução não vem do médico. A solução começa a ser a nossa capacitação para entender o problema que a gente está vivendo. E é isso que Deus está fazendo com Gideão. Gideão, não é um outro libertador, é você mesmo. Você será um Moisés dessa geração. Agora, veja o que está acontecendo aqui, que acontece muito no nosso tempo. Não é que a nação de Israel chegou para Deus e falou assim, Deus, nós não queremos mais servir o Senhor, nós não vamos mais cultuar o Senhor. Isso aconteceu com os nossos pais, Moisés, e também as outras pessoas que o Senhor mandou para a gente, o Josué, mas a gente não vai fazer mais isso. Não é isso que está acontecendo. O que a nação de Israel está fazendo é, eles querem um culto a Deus, mas eles querem cultuar também os deuses de Canaã. Eles fazem culto a Deus, mas também fazem culto a Baal. Eles fazem culto a Deus, mas fazem culto a Astarote. Veja se não é uma situação muito parecida conosco. Nós não chamamos os nossos deuses modernos de Baal, de Astarote. Eles não têm esses nomes, mas eles têm outros nomes. Os deuses modernos têm por nome raiva. Não, Deus vai agir, mas eu vou agir com a minha raiva também, para resolver esse problema. A gente tem outros deuses, a culpa. A gente tem como deuses a riqueza. Eu confio em Deus, mas eu confio também na minha habilidade. Os deuses modernos se chamam poder, influência. A gente confia em Deus, mas vai que Deus fale, eu tenho que ter alguma coisa para me assegurar. É isso que está acontecendo. Deus tem o seu culto, mas um culto misturado. E esse é o problema. Porque se a gente não está servindo a Deus, então a gente sabe o porquê dos nossos problemas. Agora, quando a gente está servindo a Deus, mas também está servindo outros deuses, a gente acha que está fazendo a coisa certa, está exposto mais ainda ao perigo. E aí a gente vai vivendo a nação de Israel sendo corrigido por Deus. Aí o Gideão se levanta e falou, tá bom Deus, sou eu que o Senhor quer usar? Então vamos fazer o seguinte, olha como Gideão é muito parecido com eu e você. Me dá umas provas aí, Deus. Você não costuma fazer isso também? O Senhor quer que eu faça isso mesmo? Então dá umas provas aí para mim. Prova que o Senhor é comigo. Como se Deus tivesse que provar alguma coisa para Gideão ou para nós. Mas Deus é paciente, é impressionante como Deus é paciente. Que ele olha para o Gideão e falou, tá bom Gideão, eu não tenho que fazer nada disso, mas tá bom. Aí o Gideão vai, coloca uma lãzinha, um novelo, fala assim, ó, se o Senhor está comigo, essa lã vai ficar molhada e tudo ao redor não vai ficar molhado. Aí no outro dia de manhã ele vai lá, acontece isso. Aí nós falamos, pronto, o Gideão já tem o sinal de Deus, agora é só ele agir. Mas não, Gideão é como a gente, fala, Senhor, me dá um segundo sinal.
Eu fico pensando que a gente às vezes vai para uma entrevista de trabalho e fala assim: Deus me dá um sinal. Aí alguém liga para você e fala: olha, tem aqui uma entrevista de trabalho. Aí você fala: obrigado, Deus. Mas aí daqui a pouco você fala: Deus, segundo sinalzinho. O que é mais que a gente está querendo? Que o CEO da empresa chegue na nossa casa: ouviu, tomar um café com você aqui, fazer uma entrevista de trabalho? É isso que a gente está querendo? Muito parecidos com o Gideão, mas Deus é muito gracioso. E falou: tá bom, Gideão, o que você quer dessa vez? Deus, agora eu quero o contrário. Agora vai ficar, o que estava molhado não fica molhado, e o que estava seco fica molhado. E Deus faz isso. Aí o Gideão se enche de força, mesmo sendo um homem aparentemente medroso. E aqui a gente aprende um terceiro princípio. Qual é o princípio? Deus não só trabalha porque nós somos fracos, mas Deus trabalha no meio da nossa fraqueza. Eu vou repetir isso para você jamais esquecer. Deus não só age porque a gente é fraco, mas o Deus da Bíblia, ele age no meio, por intermédio da nossa própria fraqueza. Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, monta o seu exército. E ele chama todo mundo de Israel. Começam a contar 32 mil homens prontos para a guerra. Aí Deus olha para Gideão assim: tá legal isso aí, Gideão? Não, agora sim. O Senhor mostrou o novelo, o Senhor mostrou o orvalho, e agora tem 32 mil homens, eu vou para a guerra agora. Aí Deus falou: você não vai não, porque agora você já está confiando em você de novo. Gideão, 2 testes faz com esse pessoal aí. Primeiro deles, junta eles em praça pública, no meio dos israelitas, e fala assim: ó, quem está morrendo de medo, volta para casa. 10 mil voltaram de uma vez só. 10 mil. Tinha 32, voltaram 10 mil. E qual é a lição que Gideão tira aqui? A lição que Deus está ensinando coisas para ele. Qual é a coisa que Deus está ensinando? Um soldado que enfrente a população é capaz de admitir que é medroso e está voltando para casa, você acha que ele não ia correr da batalha no primeiro confronto? É isso que Deus está mostrando. Não adianta você levar esses homens com medo. E sabe por que Deus não quer que Gideão leve esses homens com medo? Por um princípio: o medo é contagioso. Conviva com uma pessoa com medo por uma semana e você vai perceber o que acontece com você. Como você vai ficar sem iniciativa, você vai ficar sem fé. Uma pessoa que tudo que vai fazer fala: ah, não dá não, aí você é mais forte que eu, ah, não dá para enfrentar isso. Passe 1 dia, 2 dias para você, uma pessoa que sempre está negativo na sua fé, sempre tem medo das batalhas espirituais porque não está andando com Deus. Daqui a pouco você vai enfraquecendo também. E Deus fala: não, eu não quero esse exército influenciado pelos medrosos. Manda voltar tudo. E volta 10 mil. Aí Gideão chega para Deus e fala: está resolvido agora, Deus. Estamos com 22 mil homens aqui e nós vamos para a batalha. Ou melhor, ficaram só 10 mil, voltaram 22. Desculpe, voltaram 22 mil. Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente ainda aí. É muito curioso como Deus vai trabalhando essa pedagogia com Gideão. Porque Deus fala assim: leva esse exército agora para um riacho e manda esses homens beberem água. Veja, o primeiro método de Deus era para identificar o medo. Agora Deus usa um segundo método: manda eles beberem água. E eles vão beber água. E Gideão nota que 300 deles, ao invés de colocar a cara dentro do rio, porque eles estão acampados perto do exército inimigo, eles não fazem isso. Eles vão ao rio, pegam a água na mão e traz a boca, e estão olhando para todo lado o que está acontecendo. Aí Deus fala: Gideão, é esses aí que eu quero. É com esses aí que você vai para a batalha. E o resto, Deus, manda tudo para casa.
Eu não sei se você percebeu, mas nós começamos essa conta com 32 mil soldados. Agora Gideão está com 300. Em percentual, isso quer dizer que 99% do exército foi embora. Tem menos de 1%. O que é que Deus está querendo mostrar aqui para Gideão? Que ele vai salvar Israel. Mas não é por causa do exército de Israel, não é por causa do Gideão, não é por causa de nada disso. É porque Deus é bom. E Deus prometeu cuidar de Israel, mesmo na infidelidade de Israel. E ele vai procurando homens e mulheres que atendam ao chamado dele e falam assim: você será o meu Moisés para esse tempo. Quem sabe Deus não está falando conosco aqui hoje? Você vai ser o Moisés da sua casa. Você vai ser o Moisés do seu bairro. Você vai ser o Moisés da área profissional que você está atuando. Deus vai trazer libertação aonde você estiver, se você ouvir a voz de Deus. E a história continua. E aí, Gideão sai com 300 homens e vai à noite ver o acampamento dos midianitas. Olha que coisa impressionante que acontece. Um mar de gente do outro lado, só 300 homens desse lado. E você vai lendo o texto bíblico, vai percebendo algumas coisas curiosas. Uma delas é que os homens de Gideão não estão armados. O que eles têm? Eles têm um jarro de barro na mão e eles têm uma trombeta. Um jarro e uma trombeta. E Gideão sai no meio da noite e chega perto do acampamento dos midianitas. E eles estão num período de troca de guarda, ou seja, eles estão meio desvanecidos, desguardados lá. E aí Deus fala assim para Gideão: Gideão, manda esse povo tocar as trombetas. E 300 homens sopram as trombetas. Os midianitas que estão à noite, estão meio sonolentos, ouvem aquele barulho e pensam assim: vem um exército contra nós que é muito maior que o nosso. E eram só 300 homens. E à noite os animais começam a se agitar e eles começam a ficar perturbados. Daqui a pouco tem midianita lutando contra midianita. E eles vão se autodevastando. E aí fica claro que Deus mostra para Gideão que não só ele precisa da força do exército de Israel. O Deus da Bíblia sequer precisa das armas de Israel. O que ele precisa é de homens e mulheres que ouvem e obedecem a sua voz, porque é na fraqueza deles que a força de Deus vai aparecer. Antes de nos salvar, Deus quer mostrar do que estamos sendo salvos. Pela graça dele, ele começa a promover salvação antes mesmo do nosso arrependimento. E aqui eu vou caminhando para o final da minha mensagem, mostrando que essa realidade é tão clara na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo, o grande Paulo, percebe que ele não consegue lutar contra Deus, e ele sequer consegue vencer a sua fraqueza, que é um espinho na carne, ele tem que ouvir de Deus: a minha graça vai te bastar. É no meio da sua fraqueza que o meu poder vai se revelar. Qual é a tua fraqueza, meu irmão? Qual é a sua luta? Quais são os exércitos inimigos com os quais você está lutando? E talvez você está esperando um salvador de fora, um libertador de fora. Mas em vez de Deus mandar um juiz e um libertador para você, humildemente ele mandou um profeta para falar para você: confia no Senhor e deixa Deus agir na sua fraqueza, porque é na fraqueza sua que o poder dele vai se revelar. É hora da gente, como nós cantamos nesse hino com a orquestra: sonda-me, Senhor, olha dentro de mim, vê se tem algum caminho mau, veja se eu não estou apenas com remorso. Eu estou triste porque alguma coisa não aconteceu apenas, mas eu não estou com um arrependimento profundo no meu coração. Aí Deus vai olhar para o nosso coração e vai trazer o conforto e a segurança que ele trouxe para Gideão. Ele vai olhar para mim e para você e vai falar assim: ei,
varão valoroso, o Senhor é contigo. Ei, mulher valorosa, o Senhor é contigo. Mas Senhor, eu não tenho como fazer. Ele fala, mas eu tenho como fazer. Eu não tenho nem soldados. Ele vai dizer, eu não preciso de soldados. Os meus soldados não têm arma, eu não preciso de armas. Eu só preciso que você confie em mim, e o meu poder vai se revelar nas suas fraquezas, inclusive. Como é que Deus nos lembra quem Ele é? Deus nos lembra quem Ele é pela sua palavra. Seja sincero comigo. As Escrituras têm feito parte da sua vida? Ela tem sido luz para os teus pés? Ela tem iluminado o seu caminho? Ou você está ainda buscando libertadores de fora, achando que Deus vai falar com você e vai acontecer uma mágica de uma hora para outra, mas você vai continuar com os mesmos problemas que Deus quer tratá-los? Não é assim que funciona. Você já percebeu como um médico trata um paciente que está com uma doença difícil? Imagina uma pessoa que chega num hospital, uma fratura exposta, e tudo que ele não quer é que o médico mexa naquela fratura, porque vai doer. Mas um médico agindo com amor àquela pessoa, que é que ele vai fazer? Mexer justamente naquela fratura exposta. E quando ele tocar naquela fratura exposta, o doente vai espernear, provavelmente vai chutar o médico, provavelmente vai tentar esmurrar o médico, mas o médico, por amor a ele, vai aguentar o tranco e colocar aquele osso no lugar. Qual é a fratura que está exposta na sua vida hoje? Que você nem pensa em alguém tocar nisso, porque vai doer demais. Está diante de nós a palavra de Deus, lembrando que Deus não quer apenas dar um sorrisal para você. Deus quer curar você por completo. E talvez precise colocar um osso exposto num lugar, e vai doer, e você vai espernear, mas o médico dos médicos jamais falhou no que ele pretende fazer, e ele vai curar você. É claro que quando a gente olha para Gideão, e eu termino aqui a minha fala, a gente tem que perceber que Gideão aponta para Cristo. De que forma Gideão aponta para Cristo? Da mesma forma que Deus não esperou a nação de Israel resolver os seus problemas, se santificar para Deus agir libertando, primeiro Ele já preparou Gideão. Isso acontece comigo e com você. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro, mesmo quando a gente ainda era pecador. Deus não ama você porque você é bom. Deus não ama você porque você é santo. Ele ama você para fazer de você uma pessoa santa. Ele ama você para fazer de você uma pessoa boa. Ele ama você com um amor tão impressionante, que mesmo você no meio das suas fraturas expostas, dando chute, dando braçada, esperneando, Ele sabe que isso vai passar e que você vai ficar completamente curado para a glória de Deus. Como é que Deus nos salva? Principalmente mostrando primeiro por que é que a gente precisa ser salvo. Isso mostra que aqueles que vão a Deus com o coração realmente arrependido, há uma garantia: Deus vai prover livramento para você. Amém, gente? Queria que você fechasse os seus olhos e queria que você orasse comigo agora. Mas antes que você e eu orasse, eu queria ver se você conseguia fazer um exercício espiritual agora. Eu queria que você olhasse qual a área da sua vida que pode ser uma fratura exposta.
uma área que leva você à beira do desespero, e que falta coragem a você para falar: Senhor, trata disso, trata dessa culpa, trata desse desespero, trata dessa ansiedade, trata dessa doença, trata desse desânimo, trata dessa falta de sonhos, trata, Senhor, da minha fratura exposta. Faz de mim um Gideão, que não confia nos 32 mil soldados, nem nos 10 mil, e nem mesmo nos 300, porque não foram eles que venceram a vitória da nação de Israel, foi o Senhor agindo em favor deles. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos e por mim em primeiro lugar. Me ajuda a olhar para a história de Gideão, como alguém que olha, alguém que está apontando para Jesus Cristo, o libertador que Deus mandou para a nação de Israel, mesmo antes deles se arrependerem. E foi isso que o Senhor fez conosco. O Senhor mandou Jesus Cristo, o Senhor mandou o nosso libertador perfeito, não sem antes dele nos salvar, ele mostrou o nosso pecado, o nosso erro, a nossa fratura exposta, a nossa incapacidade de amar e servir a Deus. Mas ele não só trouxe a experiência da gente ver o nosso erro, ele trouxe a solução para o nosso erro. Ele trouxe o perdão, a reconciliação, mais do que isso, ele trouxe um amor que o levou à cruz, que levou ao Calvário, e lá no Calvário ele disse: está feito, está consumado, a minha obra agora vai ser creditada na vida daqueles que confiarem em mim, e é por isso que nós recebemos salvação. Não é pela nossa força de caráter, não é pela nossa vida santa, mas é porque Deus é bom, e Jesus Cristo deu a sua vida por mim. Nos ajuda, Senhor, a lembrar disso nos nossos sofrimentos. Pai amado, certamente há pessoas aqui passando por batalhas enormes, e talvez eles tenham pensado que o Senhor tenha os abandonado, mas o Senhor não nos abandona, porque é a tua promessa: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nos ajuda a olhar para essa segurança, Senhor, uma segurança que nós não confiamos na tecnologia, nos políticos, nós não confiamos nos empresários, embora eles possam ser usados por Ti. A nossa confiança está no nome do Senhor, e é nesse nome que nós adestramos as nossas mãos, e vamos para a batalha, e vamos tocar as nossas trombetas, e o exército do inimigo vai correr em retirada, porque é o Senhor que está lutando pelas nossas causas. Pai, traz cura para o teu povo nessa noite, aumenta a fé do teu povo nessa noite, aumenta a confiança do teu povo nessa noite, que nós possamos deixar sermos curados por Ti, e que o nosso medo se transforme em coragem, que a nossa fraqueza se transforme em força, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim te pedimos, em nome de Jesus, e para a tua glória, amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.